Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Com motivo da alegria, nós estamos aqui nesta noite para poder adorarmos o nome do Senhor, pois Ele é o único que é digno de toda honra, de toda glória, e Ele é o único que é digno de todo o louvor. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10. O versículo é o de número 51. Enquanto os irmãos localizam o texto, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede em nós poder recordarmos a essa casa de oração para poder adorarmos o nome do Senhor e também para poder servir a esta igreja. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Marcelo, que por mais uma vez nos franqueia a oportunidade, a confiança de poder estar nos ministrando a poderosa palavra de Deus, que Deus possa lhe conceder honra e prosperidade nesse ano. Eu acho que não é tarde ainda para poder dizer feliz ano novo do Senhor e também para toda essa igreja. Amém, irmãos? Também aqui juntos, minha esposa, pastor Luciano, que Deus possa continuar abençoando por nos franquear a oportunidade nossa de poder estarmos aqui. Também louvar a Deus pela vida do pastor René, que Deus possa continuar lhe abençoando em nome de Jesus. Eu transmito a paz do nosso pastor presidente, pastor Roberto Conceição. Ele pediu para transmitir a paz para os pastores e também para toda essa igreja. Amém. Cumprimentando e saudando os pastores. Eu também cumprimento e salvo todos os obreiros dessa casa de oração. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, o versículo é o de número 51. Assim está escrito a poderosa palavra de Deus. E Jesus respondendo disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse: Senhor, que eu receba a minha visão. Amém, irmãos? Pode se aceitar, fica à vontade. Glória a Deus. Meus irmãos, haja vista que nós estamos diante de um texto que de fato é muito conhecido pelos irmãos, pois trata-se sobre o ministério de Jesus. Nós sabemos que a fama que se espalhava do ministério de Jesus era que Jesus estava curando, era que Jesus estava libertando e era que Jesus estava ressuscitando mortos. Mas perceba que a Bíblia diz que Jesus ele decide ir a uma cidade chamada Jericó. Haja vista que até aqui temos pelo menos duas Jericó. A primeira Jericó que é chamada de Antiga Jericó, e a segunda é chamada de Nova Jericó, feita para o rei Herodes. Porém, esta Jericó que Jesus ele vai entrar é justamente a Antiga Jericó. E para nós entendermos esse contexto, devemos entender que quando nós voltamos no Antigo Testamento, no livro de Josué, no capítulo 6, aonde a Bíblia diz que Deus dá uma ordem para o povo rodear a muralha por pelo menos a cerca de 13 vezes. Diz a Bíblia que o povo rodeia, o povo grita, toca os instrumentos, e diz a Bíblia que a muralha ela cai por terra. Mas perceba que a Bíblia diz que no versículo de número 26 do capítulo 6 de Josué, a Bíblia diz que Josué, ele amaldiçoa a cidade, dizendo: maldito o homem que ia reconstruir a cidade, maldito o homem que ia reedificar a cidade. Mas perceba que a Bíblia diz que no livro do segundo rei de Israel, capítulo de número 16, e no versículo de número 34, aonde diz a Bíblia que Hiel, que reconstrói a cidade, reedifica a cidade,
E diz a Bíblia que no passar do tempo, seu filho Abraão, primogênito, ele passa a falecer. E a Bíblia faz questão de nos lembrar acerca da maldição lançada por Josué. Mas perceba que se nós estudarmos acerca disso, nós vamos perceber que para poder quebrar uma maldição sobre uma cidade, haveria-se somente um jeito, se somente um profeta muito maior de quem profetizou ou de quem amaldiçoou entrasse dentro da cidade. Se entrasse dentro da cidade, toda a maldição era despedaçada. Haja vista aqui no livro do 2º rei de Israel, no capítulo de número 2, diz a Bíblia que antes de Elias ele subir no redemoinho, diz a Bíblia que ele passa para poder recolher os filhos dos profetas. A Bíblia diz que ele vai em Gilgal, vai em Betel e parte para Jericó. E diz a Bíblia que quando ele chega na porta da cidade de Jericó, ele vai se deparar com os filhos dos profetas saindo da cidade. Isso logo dá a nós pensarmos que de fato Elias, ele não entra dentro da cidade de Jericó, e a maldição lançada por Josué, ela ainda permanece de pé. Mas se nós estudarmos acerca da biografia de Jericó, nós vamos perceber que após a maldição lançada por Josué, Jericó foi um grande derramamento de sangue. Até mesmo o próprio Deus que levanta Nabucodonosor, invade a cidade, leva o povo em cativo, e até mesmo o rei fugindo morre dentro da cidade. Mas o mais interessante é que quando nós vamos para o Novo Testamento, no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 10, e a partir do versículo de número 46, diz a Bíblia que Jesus, ele entra em Jericó, e Jesus sai de Jericó. Jesus entra em Jericó por pelo menos acerca de 2 motivos. Primeiro, para poder salvar Zaqueu que estava dentro da cidade. Segundo, para poder quebrar, despedaçar toda a maldição lançada por Josué. Mas perceba que quando Jesus ele sai da cidade, logo a Bíblia começa a narrar a história acerca de um cego que coloca-se o teu nome como Bartimeu, porque Bartimeu não é o seu nome, porque Bartimeu são pelo menos 2 conjunções de 2 palavras, que significa Bar, filho de Timeu. Haja vista que esse cego também não nasce com uma deficiência visual, até porque se nós estudarmos a história acerca do seu pai Timeu, que segundo estudiosos vai dizer que Timeu, que servia a Israel como general, e aposentando-se e investindo em algo próprio para ele como um comércio, diz a história que o Império Romano, que havia se tornado o maior império sobre o seu período, e a história vai dizer que então a Roma entra, confisca tudo aquilo que Timeu ora havia conquistado. A história vai dizer que então Timeu decide levantar uma revolução contra Roma, uma rebelião contra Roma, em um único intuito de desestabilizar todo o governo romano. Os estudiosos vão dizer que então a Roma invade sua casa, mata Timeu e arranca as bolas do olho do teu filho e coloca-se um nome como Bartimeu, como uma mensagem para ninguém levantar contra Roma como Timeu levantou, para ninguém levantar uma revolução como Timeu levantou. Haja vista que alguém que tem qualquer tipo de deficiência, seja ela qual for, a Bíblia joga até mesmo para um pecado. E isso vem até mesmo no Novo Testamento, porque perceba que no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 9, a Bíblia diz que quando passa-se um século de nascença perto de Jesus e perto de discípulos, os discípulos vão perguntar para Jesus dizendo: quem foi que pecou? Foi seu pai? Foi a sua mãe? Ou foi ele que pecou? Então Jesus responde à pergunta dizendo: quem foi que pecou? Não foi seu pai, não foi a sua mãe, e também não foi ele que pecou, mas isso Deus permitiu
permitiu para a glória dele ser manifestada. E perceba que quando esse cego Bartimeu, ele ouve falar que Jesus está passando por ali, diz a Bíblia que ele começa a clamar Jesus, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Haja vista que esse clamor, à luz da Bíblia Sagrada, é um clamor totalmente diferente do que nós estamos acostumados a ver. Até porque, se nós repararmos esse clamor, por pelo menos acerca de duas partes, como a primeira parte, quando ele diz Jesus, filho de Davi, perceba que ele não inicia o seu clamor pedindo para Jesus curá-lo. Ele não inicia o seu clamor pedindo para Jesus fazer alguma coisa. Mas perceba que primeiro ele inicia o seu clamor, ele adorando a Jesus pela grandeza daquilo que ele é. Até porque quando ele diz Jesus, filho de Davi, ele está dizendo sobre justamente o maior rei de Israel, o homem que foi considerado como o segundo coração de Deus. E perceba que o próprio profeta Isaías, se não me falha a memória, no capítulo 9, o versículo 7, ele diz que haveria somente um único sucessor para o trono de Davi, e esse homem seria Jesus de Nazaré. Então perceba que esse cego, ele reconhece a grandeza de Jesus. Depois que ele adora, diz a Bíblia que ele pede a misericórdia do Senhor. Esse cego de fato nos ensina uma verdade, que primeiro nós devemos adorar o nome do Senhor, primeiro devemos exaltar o nome do Senhor, primeiro devemos engrandecer o nome do Senhor, e depois pede alguma coisa para Ele. Primeiro eu adoro, depois eu peço. Primeiro eu glorifico, depois eu peço. Primeiro eu exalto e depois eu peço. Mas perceba que quando a Bíblia diz acerca de clamor, clamor à luz da Bíblia Sagrada, significa gritar, significa chamar a atenção de alguém por urgência. E sabe qual é o mais interessante? É que Deus gosta de quem clama pelo teu nome. Mas perceba que também Deus, ele responde à oração. Por mais que o tempo se passa, os anos se passam, de fato Deus responde à oração. E uma das maiores provas da Bíblia Sagrada que Deus responde à oração está justamente localizado no livro do 1 Samuel, no capítulo 1, aonde a Bíblia diz que Ana que sobe para o templo para poder orar ao Senhor. E diz a Bíblia que nem sequer som da sua boca saía, mas os seus lábios que batiam um no outro e as lágrimas que desciam sobre o seu rosto. Diz a Bíblia que o sacerdote Eli vai olhar para Ana e vai dar como uma mulher embriagada, ao ponto de mandar apartar de ti o teu vinho. A Bíblia diz que então Ana olha para o sacerdote e diz: sacerdote, eu não estou embriagada, mas eu estou amargurada de espírito. Então diz a Bíblia que o sacerdote, ele acorda e libera a palavra dizendo: então que o Deus dos céus vos conceda a tua petição. Olhe para cá, porque eu preciso dizer uma verdade, porque perceba que Ana não era uma mulher estéril. Ana não nasceu com uma esterilidade. Até porque o capítulo 1 e o versículo 5 do 1 Samuel diz a Bíblia que é a própria mão de Deus que fecha a sua madre. Só se pode fechar aquilo que já estava aberto. É diferente de Sara que nasce estéril, é diferente de Rebeca que nasce estéril, é diferente de Raquel que nasce estéril. Ana não nasce com uma esterilidade, mas é a própria mão de Deus que fecha a sua madre. Se eu fosse colocar um tema da oração de Ana, eu colocaria um tema dizendo: a oração que faz Deus abrir o que Ele mesmo fechou. Porque depois que Ana ora, diz a Bíblia que Deus abre o seu ventre e nasce um dos maiores profetas, um dos maiores sacerdotes e o último juiz do Antigo Testamento, porque Deus responde
a oração. Mas a oração também tem poder de Deus dar livramento, de Deus quebrar as algemas. Quem não se lembra do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, aonde diz a Bíblia que após Herodes matar Tiago a fio de espada, diz a Bíblia que Herodes coloca Pedro debaixo de uma segurança máxima, e diz a Bíblia que então logo a igreja se reúne na casa da nossa irmã Maria para poder orar ao Senhor, e diz a Bíblia que a oração da igreja é: liberta Pedro, solta Pedro, liberta nosso apóstolo. O resultado da oração, diz a Bíblia que desce um anjo dentro do cárcere, e esse anjo quebra todas as algemas, quebra todos os cadeados e dá livramento para Pedro de dentro da prisão, porque a oração tem poder de Deus. Ele abriu o que está fechado, mas também tem poder de Deus quebrar a algema e te dar livramento. Eu não sei se tem alguém pronto para receber esta palavra nesta noite, mas Deus tem resposta para a tua oração nesta noite. Deus tem resposta para o teu clamor nesta noite. Eu sei que nós vivemos em um contexto um pouco problemático, porque eu sei se marcar o culto de oração só vem Pedro, Tiago e João, e isso quando João não chama Pedro para ir para o shopping, porque a oração já não é mais atrativo para poder trazer o povo de Deus para dentro do ambiente do culto. Eu sei que a oração está virando de pessoas quadradas, mas eu vou dizer aqui uma verdade nesta noite, porque a única ferramenta que tem poder para poder falar com o Senhor ainda é a oração. Eu sei que louvar hinos de louvores a Deus é muito bom, eu sei que adorar o Senhor é muito bom, mas a única ferramenta para ter intimidade com Deus ainda é a oração. Quanto mais eu oro, mais intimidade com Deus eu tenho. Quanto mais eu oro, mais a proximidade de Deus eu tenho. Quanto mais eu oro, mais poder de Deus eu tenho. Quanto mais eu oro, mais íntimo de Deus eu fico. Então quer saber de uma coisa? Se tu sair da prática da oração, ainda dá tempo de tu voltar a orar. Quem vai entender essa palavra nesta noite? Olha pra cá, porque diz a Bíblia que enquanto esse cego ele está clamando ao Senhor, diz a Bíblia que a multidão que está seguindo Jesus vai repreender o cego para parar de importunar o mestre. Mas eu gosto disso aqui porque multidão na Bíblia nunca foi motivo de Deus operar. Multidão na Bíblia nunca foi motivo de Deus agir, até porque multidão na Bíblia é muito ao contrário, porque multidão na Bíblia sempre foi pessoas que atrapalharam de alguém que precisa de Jesus se aproximar diante do mestre. Porque perceba que a própria Bíblia diz isto, porque perceba que Marcos no capítulo 5 e a partir do versículo de número 21, Jesus vem de Gadara, desce em Cafarnaum, diz a Bíblia que já que se prostra diante do Senhor, rogando para ir até a sua casa, e diz a Bíblia que enquanto Jesus ele está indo, no intermediário do caminho, diz a Bíblia que tem uma mulher com uma hemorragia com 12 anos, com fluxo de sangue, e ouvindo falar que Jesus está passando por ali, coloca no seu coração dizendo que se tão somente tocar nas suas olas, ela seria curada, e diz a Bíblia que ela vai, mas perceba que a Bíblia diz que algumas versões bíblicas vai dizer que ela teve que romper a multidão para poder tocar em Jesus, porque multidão não abre caminho para quem precisa de milagre. Multidão só segue Jesus para ver sinal, multidão só segue Jesus para ver milagre, multidão só segue Jesus para ver os feitos. Mas Gabriel, isso foi muito superficial. Vamos para a Bíblia, porque perceba que no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo número 2, diz a Bíblia que Jesus está dentro de casa, está pregando a palavra, e logo se junta uma grande multidão, tanto dentro como fora. Mas diz a Bíblia que lá de fora tem justamente
praticamente um coxo em cima de uma cama, e diz a Bíblia que 4 homens corajosos pega do lado, pega do outro e sobe no telhado. Isso aí nem capa no texto, porque vai subir no telhado, sendo que a casa se porta, é porque multidão não abre caminho para quem precisa de milagre, multidão não adora, multidão só serve para poder reparar, multidão não glorifica, mas multidão só serve para poder ver milagre, multidão não adora a Deus, mas multidão só vem para reparar. É fácil de você ver quem é multidão no meio do povo do Senhor. Ele está preocupado se o pregador é bom, está preocupado se o pregador tem uma boa oratória, está preocupado se o pregador tem uma boa exegese, está preocupado se o cantor convidado é um cantor bom, se não vai desafinar. Mas quem é adorador é diferente. É diferente. Eu sei que o contexto que eu vou dizer aqui é totalmente fora, mas me permita dizer isso aqui, porque Jesus é tão simples que ele disse: não precisa de muita gente para me poder operar. Eu sei que isso aqui está falando de desligamento de membresia ou de membresia, mas me dá o direito de livrar isso aqui, porque não precisa de muita gente para Jesus operar. Mas aonde houver 2, aonde houver 3, reunido em poder, ali ele manifesta. Eu gosto disso aqui, porque Jesus não vem por culto por causa do pregador, não. Jesus não vem por culto porque eu vim pregar nessa noite. Jesus não vem por culto por causa do cantor convidado, mas Jesus só vem por culto aonde tem crente adorando, exaltando o nome do Senhor.
então não está adorando, mas está incomodado com um. Que está adorando. Ó, eu li os 3 evangelistas, por mais que algum diz que é 2, cego, outro que é 3, tudo bem, mas ó, a versão diz, quando tem 2, ó, Deus tem misericórdia de nós, é só um, que está clamando. Mas o que o texto diz, quem está seguindo Jesus, está incomodado com quem está adorando. Eu ficava conformado, senhoras e senhores, se aqui quem se levanta como cego e está adorando fossem os romanos ou qualquer outro, eu ficava conformado. Mas o texto diz que quem repreende é quem está seguindo Jesus. Quem está seguindo Jesus. É porque tem gente que não gosta de adorar e fica incomodado com quem está adorando. Tem gente que não gosta de adorar e fica incomodado com quem adora. É por isso, irmão, que se nós for ficando com a cara feia aqui, se me diz, nós não adoramos mesmo. Se nós ganhamos para as caras feias, para os bicos, para o disse-me-disse, para a fofoquinha, nós não adoramos mesmo. Eu sei que isso aqui talvez não nos assustar, mas dentro da igreja tem 2 tipos de igreja: o que vem adorar e o que vem apenas para poder reparar. Aqui tem 2 tipos de igreja: o que vem da glória, entregar tudo que tem, e tem alguém que fica assim: para que tudo isso? Para que o pregador tem que estar tanto assim? Para que aquele cantor ali grita que nem doido? Para que tudo isso? É porque não sabe a necessidade de alguém, porque só dá aquilo que precisa, só entrega aquilo que necessita. Eu não sei se tem alguém que vai pegar isso aqui, irmão. É por isso que eu venho por tudo. Eu não fico reparando se alguém vai corrigir que eu prego, se não vai. Eu não fico ligando se alguém vai ficar preocupado se eu vou gritar muito, eu vou gritar pouco. É só isso aqui mesmo em qualquer lugar. Eu vim para poder lutar com Jesus, com Jesus. Ele me chamou assim, eu venho assim, ele me vocacionou assim. Então, essa é uma coisa: se você for ficar ligando para a vida alheia, tu para no meio do caminho, tu fica murmurando, tu fica se lamentando. Então, quer saber da notícia? Quem não quer adorar Cristo no canto dele, adora sozinho, glorifica sozinho. Essa hora sozinho. Quem vai entender essa palavra nessa noite? Para o final, ó, diz a Bíblia que ele grita mais alto do céu e dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse cego nos ensina uma verdade: é que nós não devemos clamar até Deus ouvir, porque ouvir ele ouve, responder é outra questão. Mas ele nos ensina que nós devemos clamar até Deus responder. Sabe o que é isso? Eu não saio do ambiente do clamor, da intimidade, até Deus me responder. Se for preciso, eu venho hoje, venho amanhã, volto depois, venho domingo, mas eu não saio até Deus me responder. Olha o caminho para o final. O texto diz que o resultado desse clamor, desse cego, diz a Bíblia que Jesus então ele para e manda-o chamar. Olha, o texto diz que quando alguém vai até esse cego, diz a Bíblia que ele ouvindo falar que Jesus o chamar, a Bíblia diz que ele está sentado no chão, e a Bíblia diz que ele lança-se a sua capa. A capa aqui simboliza pelo menos 2 coisas. Primeiro, sinal de proteção, porque a capa dizia que ele pertencia a Roma e ninguém podia maltratá-lo, ninguém podia batê-lo. Segundo,
a capa pertencia sinal de provisão, porque a capa dava legalidade para ele mendigar na beira do caminho, era o modo de sustento, do ganha-pão, de sobrevivência. Mas quando ele ouve falar que Jesus mandou chamar, diz a Bíblia que ele lança de si a sua proteção dos homens, a sua provisão dos homens, porque se Jesus está chamando, ele se responsabiliza. Mas aqui eu quero lembrar, por quê? Porque haja vista que aqui tem uma tradição, e a tradição dizia que se alguém entrasse dentro da cidade amaldiçoada, ele passava a carregar a maldição que estava dentro da cidade, e haveria assim somente um único jeito de quebrar esta maldição na vida de um homem, é se somente um profeta muito maior, de quem profetizou ou de quem amaldiçoou, mandasse o chamar. Se chamasse, toda a maldição da vida dele era despedaçada. Mas Gabriel, o que é maldição? Maldição é identificada como, logo se alguém lança uma palavra ao contrário, dizendo que a partir de hoje tudo vai travar, tudo vai fechar. Para os missionários senhores, parece que a partir de hoje começa a dar tudo errado. Mas maldição também é identificada como, se logo os antepassados passaram por enfermidade, passaram pelo divórcio, passaram pelos vícios, o diabo projetou que a sua casa também passaria por todas essas desgraças. Mas eu quero liberar esta palavra para quem ama a Bíblia. Porque eu conto isso aqui? Porque a Bíblia diz que o Filho do Homem, o Filho do Homem, o Filho do Homem não veio para quebrar uma, não veio para quebrar duas, não veio para quebrar três, mas ele veio para desfazer, para quebrar todas as obras do diabo. Eu não sei se alguém vai pegar isso aqui e oxalá se alguém receber, porque isso aqui tem direção para alguém, porque toda maldição do inferno contra a sua casa, Deus está quebrando nesta noite. Eu não sei se alguém vai pegar isso aqui, porque Gabriel, porque não é porque os antepassados foram frustrados que a sua casa também vai ser frustrada. Não é porque os antepassados
Senhoras e senhores, há de concordar comigo. Quando Jesus pergunta o que quer que eu te faça, Jesus está dando legalidade para ele pedir o que quiser, sim ou não? Sim. Ok. Mas ele diz: Senhor, do que qualquer outra coisa que eu preciso, eu quero me enxergar de novo. Eu gosto daquela expressão porque diz que eu torne a ver. Eu quero enxergar de novo. Porque a necessidade de todas as outras coisas é querer enxergar de novo. Mas daqui a pouco eu venho por isso aqui. Por quê? Porque dentro aqui de Marcos, nós vamos perceber que Marcos, ele é o único evangelista que registra o nome de Bartimeu. Nenhum outro vai registrar o nome de Bartimeu. Mas por que ele registra? Aí devemos partir para o campo teológico, porque cada evangelista ele escreve mandado, denominado para o povo. Mateus, ele escreve para os judeus. Lucas, ele escreve para os gregos. João, universal. Porém, Marcos, ele vai registrar para os romanos. Para os romanos. Isso aqui é para quem prestou atenção na minha ilusão, hein? Ó, quem arrancou os olhos de Bartimeu? Foram quem? Foram quem? Quem colocou o nome de Bartimeu? Foi quem? Então Marcos, ele vai fazer questão de colocar um nome que eles mesmos colocaram para uma mensagem. E se tu for pentecostal, não quero ver aqui agora, porque a mensagem é essa: o Bartimeu que vos dá aquela visão, vocês tiveram poder para poder arrancar, mas chegou alguém aqui. Mas chegou alguém aqui que é mais poderoso do que você se colocou tudo. Eu não sei se tem alguém que vai pegar isso aqui, irmão, porque eu sei que ninguém gosta de perder. Eu sei que ninguém gosta quando alguém tira alguma coisa de nós, mas isso aqui vai ir para o interesse para alguém aqui nessa noite. Para alguém aqui nessa noite, tu não vai precisar ficar mandando recadinho no Facebook, no Estado WhatsApp. Tu não vai precisar ficar mandando mensaginha, me dá de volta, porque Gabriel, é o texto que diz: Jesus não foi na Roma para poder arrancar o que pertencia ao cego. Por quê? Porque Jesus é poderoso, que fez nascer tudo de novo no mesmo lugar. Eu não sei se alguém que vai pegar isso aqui, porque Gabriel não leva isso aqui com uma mensagem negativa, porque não gosto disso. Mas a palavra nessa noite é: tu não vai precisar mandar mensagem para ninguém, porque a notícia vai ter que chegar. A notícia vai correr. Oh glória, assim diz a palavra e a boca de Deus nessa noite. Quem perdeu a visão espiritual, Deus vai devolver nesta noite. Eu tenho 7 minutos e não passe da bola para poder encerrar. Eu sei que eu estou prendo alguém que já foi melhor do que hoje, já cantou melhor do que hoje, já serviu como melhor do que hoje, até profetizava e tinha prazer de ir na casa do Senhor, mas por meio do caminho perdeu, deixou cair, deixou que arrancasse. Mas é a noite que Deus marcou para poder dizer: eu vou abrir as visões espirituais nessa noite. Não me pode agora, porque Deus me trouxe de Gentilha para poder dizer também: se profetizava, vai voltar a profetizar. Se servia com pior, vai voltar a servir de novo. Eu estou profetizando toda a frieza espiritual. Deus está jogando por terra e ele acende de novo, acende de novo, acende de novo, acende de novo. Se tem alguém que pega essa palavra, abre a boca para adorar Jesus aí. Se coloque de pé dando glória para ele. Ó, aqui o milagre não é tão simples.
simples assim, como nós pensamos, porque fazer alguém chegar com todo lugar é muito fácil, mas aqui é sinal de maravilha. Jesus teve que nascer negro de novo, o globo ocular de novo, para eles que chegam voltar a enxergar. Por que, Gabriel? Porque tem coisas que só Jesus faz. E o mais lindo, se puder colocar para mim os 32, o versículo 2, olha o que o texto diz. Jesus, ele mandou seguir para o caminho dele. O caminho dele. E diz a Bíblia, a confessão diz que ele seguiu Jesus. Seguiu Jesus. Seguiu Jesus. Jesus diz: vai pelo teu caminho, segue o teu caminho. E diz a Bíblia que ele começa a seguir a Jesus. Porque já que a fé, é esse mesmo, já que a fé alcançou a salvação, não tem outro caminho para poder seguir, se não for os passos de Jesus. De Jesus. Escuta isso daqui. A coisa mais triste, sabe o que é, irmãos? É quando Deus dá uma coisa para alguém e ele vai embora. Ele vai embora, só vem para receber e vai embora, e não volta nunca mais. Só volta quando precisa de novo. Mas bem-aventurado é aquele que reconhece os benefícios que Cristo lhe fez. Reconhece tudo aquilo que Jesus lhe fez e sabe que não existe outro caminho para poder seguir, se não for o caminho de Jesus. É por isso que ele diz lá em João 14, na memória, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por esse caminho que sou eu. Esse servo entendeu: eu recebi a salvação, mas para chegar até o Pai eu tenho que trilhar os mesmos caminhos que Jesus. É com Ele, é com Ele, é com Ele, é com Ele, é com Ele. Escute isso daqui, eu tenho 2 minutinhos, nós olhem e eu encerro. Olhe para cá, porque você pode receber tanto sinal de Deus, porta aberta, milagre. Deus pode te curar de todas as enfermidades que você tem, mas isso não é o suficiente para te levar para o céu. Quem ser grato igual esse cego que recebeu a cura, que recebeu a visão de novo, entendeu? E para poder chegar até